Hoje é segunda-feira, um dia bastante difícil para o trabalhador, então separei só coisa legal, coisa que vai te deixar feliz para melhorar sua semana. Aliás, a gente tem novos motivos aí para comemorar, coisa que acabou de acontecer. A oposição chamou as pessoas para ir para as ruas e protestar contra o Lula, falando que o governo anterior era melhor e precisa voltar. Então, as lideranças do bolsonarismo começaram um barulho nas redes dizendo que o Bolsonaro ia descer lá na Paulista, cumprimentar a galera, ia ter até um momento ali de reunião deles. Foi um completo fiasco. Começaram a divulgar essa imagem nas redes como o registro oficial e até parece ter bastante gente, só tem um erro que eles não perceberam, claro. O MASP tá dessa cor aí, repara bem como é que tá a estética dessa construção do Museu de Arte de São Paulo. Aconteceu uma reforma que está durando mais que o necessário, como de sempre lá em São Paulo, e o museu mudou de cor, não tem mais esse vermelho, como indica a própria reportagem. MASP retira a cor vermelha do prédio e inicia projeto de restauração, que já está quase pronto, dá para ver na imagem, não tem nada a ver com aquilo que a boiada estava espalhando. Só que a fake news vai longe e vira notícia, vira informação oficial. Eu mesmo recebi das pessoas aquela imagem anterior, completamente falsa, com o MASP de 2022, 2020. E não importa se é mentira ou não, se a maioria da população cair na mentira, ela passa a ser uma verdade e vai influenciar na política. Para quem duvida do fracasso que foi isso daqui, a imagem aérea prova o que eu estou falando, cara. Foi ninguém. E isso aqui durante o auge da manifestação, quando era para ter mais apoiadores. Na minha opinião, é um dos maiores fracassos, se não o maior, dos bolsonaristas nesse ano de 2024. Que pena, né? Que o movimento de vocês está derretendo e deixando de existir. Eu lamento. Agora, segundo fontes paralelas, o negócio estava indo bem, tinha bastante gente, até aparecer a banda O Traje a Rigor. Daí saiu todo mundo e esvaziou, né? A culpa é sempre dos outros. Cara, para não sobrar espaço para mentira, eu tenho aqui o vídeo e não tem como manipular uma gravação amadora, mostrando quantas pessoas realmente apareceram para defender o Bolsonaro. E quase ninguém, né? E a imprensa fez o registro oficial, a fotojornalismo dessa situação, dá para ver que não foi quase ninguém. E a manchete que marca esse evento diz: bolsonaristas fazem ato esvaziado na Paulista contra Lula e Moraes e pedem ajuda a Musk. Pessoal, parente bolsonarista meu, não vou falar de qual grau nem qual pessoa foi, mandou uma notícia com a imagem antiga do MASP antes da reforma, falando que apareceram 600 mil brasileiros contabilizados pela polícia e o governo de São Paulo. Eu fui procurar aquela mesma chamada na internet, não existe, é uma notícia criada com imagens para aparecer uma manchete da Folha, do G1, enfim, só copiar o layout, sabe, mudar as letras. E essas pessoas estão acreditando que ontem tinham 600 mil na Paulista e que foi um sucesso. E não é um sujeito que eu achei navegando na internet, é um parente próximo. E a boiada já ativou o modo desespero, está comemorando como se fosse um sucesso. Olha, pessoal, não foi ninguém, mas vamos fingir que foi e vamos fingir que ganhamos essa. Pelo menos uma vez a gente vai ter que ganhar, cara. Vamos fingir aí. E tá acontecendo. E ainda apelaram para pedir o socorro do Musk. Pessoal, o que eu falei aqui no canal, na época que o Musk passou a fazer todo aquele barulho com os bolsonaristas, é um bilionário que está querendo tirar vantagem de algum jeito e depois que ele parar com isso, ele não vai nem lembrar da existência de nenhum desses bolsonaristas que são brasileiros na cabeça de um americano bilionário, é um latino pobre que mora no meio da floresta. Cara, ele vai tirar vantagem e depois tchau. É o que está acontecendo. Quando é que o Musk, depois de toda aquela treta onde ele saiu perdendo, quando ele voltou para falar mais um único ponto sobre a democracia aqui no Brasil, o governo Lula, acabou. E já tem mês isso, já passou um mês, eu acho. Isso era previsível. Esse fiasco total. Em Aracaju, a última, não foi ninguém. Não deu nem 1.000 pessoas, não deu nem 200. E o Bolsonaro disse: voltaremos e não desistiremos do Brasil. Em Aracaju, quando ele saiu do aeroporto depois, encontrou os apoiadores e ficou puto. Cara, vocês não estão colaborando aí comigo, vocês são fracos. Ele literalmente falou isso: vocês são fracos. Os patriotas que participaram aí em São Paulo
começaram a botar o rosto na internet para falar, olha, eu participei, eu fui lá, não chegou ninguém, não teve adesão nenhuma, e vocês prometeram que o Bolsonaro ia aparecer para falar com a gente, ele sumiu, ele deu para trás. O outro foi cobrar o Carluxo, todo mundo juntou no Carluxo. É claro que ele não aguentou, estourou e foi para as redes e mandou um comentário pouco inteligente. Fala assim porque pro padrão Carluxo ainda tá aceitável. Ele ficou muito puto. Claro que eu não vou ler o texto inteiro, pelo amor de Deus. Seria bacana se a direita começar a evoluir mesmo depois dos erros do passado, reconhecendo e sempre melhorando. Não é isso que acontece. Um movimento que quer substituir o meu pai pisando na gente, tentando nos destruir. Isso não é direita, é oportunismo barato de quem não tem humildade. É cristalino e triste. Todos poderiam crescer e o Brasil agradeceria. Entretanto, essa estratégia suja não é digna de quem tem caráter para substituir. Trata-se somente de se colocar no jogo e ser aceito pelo sistema, simples e baixo. Depois o Alan dos Santos ficou puto porque o pessoal foi estimulado pelo Carluxo a atacar os organizadores. Eles passaram a receber um monte de mensagem de xingamento, de ataque gratuito, e o Alan dos Santos, o foragido de estimação dos bolsonaristas, foi lá rebater o Carlos. E não segurou, né? Não segurou nem um pouco o que ele estava pensando. O Carlos devia ficar calado, falar merda do Sebastião Coelho e do Marco Antônio Costa, que são os organizadores. Nessa altura do campeonato, é um atestado clínico de problema mental. Estamos todos numa ditadura. Ele, inclusive, cresça, Carlos. Não é de hoje que fala merda de quem quer ajudar o país e o pai dele, inclusive. Cara, baixou o nível, né? Deu para perceber. E como eu provo que isso aqui é um fiasco, essa manifestação fracassou e prejudicou bastante o Bolsonaro, através da atitude dele, de completo desespero também. Ele foi implorar pelo socorro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha, cara, eu preciso aí da sua ajuda para articulação no judiciário, tentar acalmar as coisas. A manifestação deu errado e no cálculo político a chance de eu ser preso aumenta. Para quem não sabe, Bolsonaro só não foi para a cadeia ainda, mesmo com todas as provas. Ele já está indiciado em 2 casos na Polícia Federal, além das pessoas à volta dele, né? Por um cálculo político, por questão de apoio popular, que se cair, vai viabilizar a prisão preventiva já nesse mês ou no próximo. Só tem que cair esse apoio popular. E está acontecendo. É por isso que o Carluxo estava tão revoltado. Ele depende do pai. Ele não tem qualificação própria e uma carreira. Só restou para ele ir atrás do Tarcísio como se fosse uma cadela implorando pelo socorro de alguém que ainda pode apoiar e ajudar ele no momento que está todo mundo pulando do barco. E um pastor foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes. Começou a perseguição às igrejas, hein? Depois de ano aí do começo do governo Lula, nenhuma igreja fechou, só que o pastor foi preso agora. E culpa do Moraes. Sim, a Polícia Federal avaliou e aprovou a prisão do pastor do Espírito Santo, condenado por participação nos atos golpistas, ele que foi gravado junto com as pessoas que depredaram patrimônio público. E ele compartilhou nas redes no momento que a polícia chegou. Cara, além de ser humilhado, pior é você compartilhar a sua humilhação, achando que tá bonita ainda. Agora nas redes sociais tá cheio de vídeo de pai de família falando: o meu irmão aqui tem 3 filhos e tá com um novinho, tá cuidando da criança junto com a esposa e agora foi preso. Outro: não, minha avó tem 60 anos e agora foi para cadeia. Se essas pessoas estivessem em outro lugar, ao invés de cometer um crime que está lá escrito no ordenamento jurídico que é crime, nada disso ia acontecer. Olha, meus avós estavam em casa ou na casa de parentes ou até passeando, todos estão tranquilos, não precisam responder nada à justiça. É bem simples, tá?